ansiedade, né? E o medo, ele está muito ligado à nossa ansiedade, como eu já expliquei. Neide, eu já expliquei aqui um pouquinho para as pessoas que o medo é uma reação fisiológica, que todo mundo sente medo, então não tem como falar que eu não vou sentir medo. E aí eu estava explicando para eles que a gente precisa aprender a dialogar com os nossos medos. A gente precisa Sim, dialogar com os nossos medos. Eu coloco o medo aqui assim, e do outro lado eu coloco minha autoconfiança. E aí a gente sim. vai dialogando, né? A gente precisa aprender a fazer isso. Só que eu só adquiro autoconfiança se eu desenvolvo a minha autoestima. Se eu não desenvolver autoestima, eu não consigo desenvolver autoconfiança. Então, uma coisa está ligada à outra. E quando eu não consigo esse diálogo, a minha autoestima vai lá embaixo, minha autoconfiança vai lá embaixo. Isso causa em mim mais ansiedade e depressão. Correto, mestra? O que eu disse para eles aqui. Corretíssimo, Patrícia. E é mesmo, né? Antes de mais nada, a gente precisa entender que o medo não é uma doença, né? Isso. O medo é normal que você sinta, né? O que você precisa é desenvolver, na verdade, uma autorresponsabilidade em tudo que você está apresentando, né? Porque, na verdade, o medo, ele é um sofrimento e ele gera realmente muita limitação na vida da gente, né, Patrícia? Por quê? Porque você com o medo, você não consegue fazer aquilo que você pretende, né? O medo te segura tanto que, por exemplo, não prestar um concurso, você fazer uma prova, você ir para uma competição, você acaba ficando presa com medo do que, na verdade? Medo do julgamento, medo de não dar certo, medo de errar, né? Medo de não conseguir. E para esse medo, gente, a gente precisa realmente ter essa autoconfiança, essa autoestima, né? Essa autorresponsabilidade. Porque senão você não consegue. E o que que acontece com esse medo, na verdade? Toda pessoa ansiosa tem muito mais medo do que a pessoa que não é ansiosa. Agora, hoje eu vou questionar uma coisa: quem não está ansioso hoje, né? Por algum motivo, né, Patrícia? Por algum motivo, nem vamos falar nessa condição que está o Brasil hoje, mas quem não está ansioso hoje, né? Porque Eu não tenho ansiedade nenhuma. Nenhuma. não, nem eu, viu? Nem eu, eu que o diga. E outra coisa, para a gente conseguir enfrentar esses medos, a gente tem que ir aos poucos, né? Se realmente isso lhe causar prejuízo na sua vida, você tem que procurar a ajuda de um psicólogo, que dependendo esse medo se transformar em doença, que é a fobia, você vai precisar procurar um tratamento, né? Através de até tomar medicamento, se for ao caso, né? Então, Sim. você vê, o que, que é o julgamento? O julgamento é o medo de que alguém te critique, É. né? Mas se você não aceitar crítica, né, você tem que pensar o seguinte: como que a gente, né, não deve ligar para os nossos medos? Isso é todo um processo. Gente, ninguém é perfeito. Você pode deixar de usar, por exemplo, uma roupa que você quer, um sapato que você quer, combinando ou não, você não usa por medo da crítica do outro. Mas o que que vai fazer essa crítica na tua vida? Não vai acrescentar nada. Nada. Só te Nada. Só exatamente. Se você, por exemplo, ficar triste porque alguém te criticou, porque alguém te magoou, tem que entender o seguinte: isso é muito importante, a questão do medo, para você saber aprender a lidar com ele. É você entender que essa tristeza, o outro falou que meu cabelo tá feio, sabe? Minha sobrancelha tá parecendo uma taturana hoje, né? Que eu refiz, mas tudo bem. Não tô preocupada. Se alguém falar para mim, nossa, tá horrível, sabe? Eu vou ficar triste, mas essa tristeza ela vai passar. Agora, se você se limitar a não fazer, né, esse autocuidado com você, a vida não vai passar. Você limita a tua vida, mas a sua vida não vai. O que você
deixar de fazer não vai passar em alguns minutos, né? Então você tem que aprender a lidar com isso. Você pode andar do jeito que você quer, porque as pessoas imaturas, né, essas pessoas que não têm maturidade, elas vão achar assim, nossa, fez porque quer aparecer, ou tá fazendo porque quer ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, nós estamos fazendo com que esses imaturos ouçam a gente falar e amadureçam a ideia de não ter muito medo, né? Porque se você é criticado e você se limita, você não ajuda ninguém. Você não consegue levar o seu conhecimento para ninguém porque você paralisa, né? Aí, Neide, a Arlene falou aqui que ela tem medo de estar tentando tirar carteira e medo de dirigir. A Arlene já tem mais ou menos uns mais de 2 anos, eu acho, né? Que entrou nesse processo de tirar carteira e tal. Talvez, Mas, né, seja a hora aí de entrar, voltar para terapia, entrar com uma medicação para controlar essa ansiedade e tal, procurar um tratamento mais efetivo mesmo, né? Talvez seja a hora. deixa eu só cumprimentar a Sônia. A Sônia é uma amiga minha, há muito tempo que eu não a vejo. Seja bem-vinda, Sônia. Qualquer coisa pode perguntar aqui pra gente. Então, Patrícia, a gente também não pode esquecer que esse medo que as pessoas sentem é o medo que vem desde lá da infância, né? Como foi, o que que foi passado de medo pelos pais para essa criança? Agora, ela, por exemplo, ela, assim, são mais ou menos 2 anos que ela tem medo ela não consegue tirar a carta. Eu acredito e tenho certeza que ela precisa fazer terapia para saber o que que faz ela ter medo e ser reprovada no momento, né? O que que faz? Por que que ela tem tanto medo? Sabe? O que que aconteceu no passado? Algum acidente ou alguém que botou medo dela não fazer bem feito, sabe? Ah, e chegar para ela e falar: ah, você não vai conseguir tirar carta. Ou você, imagine você dirigindo. Tudo isso, gente, a gente leva mesmo pro nosso emocional mesmo, né? E a gente acaba realmente se limitando. A gente fica tolhida de uma tal maneira que você acaba se introjetando, você se fecha, né, dentro de uma conchinha, né? E você não expande a tua vida de jeito nenhum. Chegou outra aqui na live, aqui, chegando, a Nath. Boa noite, maravilhosa. Vamos lá. A Nath, todo dia eu reposto alguma coisa dela no meu Instagram. Por quê? A Nath chegou no consultório, gente, cheia de medo, cheia de vergonha, cheia disso, cheia daquilo e tal, e vergonha. Agora a menina só fica só no TikTok e no Rio, só fazendo palhaçada o dia inteiro agora. Só Viu? fica lá, só fica no Instagram agora fazendo videozinho e me marcando e tal. E aparece bêbada, e aparece xingando, e aparece doida. Venceu o medo. Venceu Pois é. de se expor. Na verdade, não está se expondo. Ela está mostrando quem é ela, o bom humor dela, a criatividade dela, né? O dia a dia dela. E se encoraja outras mulheres. Já pensou se ela não tivesse vencendo esse medo? O negócio dela não estaria caminhando, né? Pois Ela é. estaria aí fazendo outras pessoas sorrirem com isso, né? Outra pessoa que eu sempre dou como exemplo de superação, desenvolvimento de autoestima nessa pandemia, eu acho a psicóloga Neide, que é outra também que está arrasando nas redes sociais. Tá, gente, tá um nojo, tá? Ai, gente. Viu, Patrícia? É engraçado isso, né? O Rios, eu já queria ter feito há algum tempo, mas você veja, eu falei, eu tenho 68 anos, eu vejo aquela meninada assim, falar, tudo bem, qual é o problema eu fazer da minha maneira? Eu não preciso ficar rebolando. Tem aquela pesadinha lá, pisadinha, não sei, que você abre o Rios, é o que mais você vê. Aquele rapaz do Nordeste lá que... Gente, eu tenho uma vontade de fazer aquilo, mas aí eu fico pensando, será que vai ficar legal eu rebolando daquele jeito? Mas então, o que que aconteceu? Eu perdi o medo do julgamento das pessoas. Se me criticam ou não, o problema é delas, não é o problema meu, né?
Eu fiz, achei lindo, maravilhoso. Gente, outra coisa que é importante a gente entender e saber, né, Patrícia? Crítica nós vamos ter sempre. Se você for perfeita, vão te criticar. Se você errar, vão te criticar. A gente precisa entender realmente o que, que é essa, o que, que essa crítica vai nos fazer. Não vai Tá. fazer nada. É. A gente E pode outra andar do jeito que a gente quiser, né, Patrícia? Vestir, se pintar e pronto. E Não tem pronto. perfeito, gente. Não tem aqui ninguém perfeito. Não existe perfeição. Existe trabalhos bem feitos, existe excelência. Agora, perfeição não. E aí, uma das coisas que o medo nos faz, o medo ele nos manda a mensagem que temos que ser perfeitos. Ah, eu só posso fazer se ficar bem feito, se for perfeito. E aí, como eu ainda não sei fazer bem feito, porque a gente só consegue fazer bem feito, gente, se a gente for fazendo mais vezes. Vocês acham, gente, que a primeira live que eu fiz ficou boa? Não, é um tanto de né, e gaguejava e não sei o quê. Ah, eu falo bastante né até hoje, viu, Patrícia? Hoje a gente vai falando, né? Passei mal, suadeira e tal, medo danado, mas fui lá, encarei. Hoje eu já abro o celular aqui sozinha, até sem fazer propaganda de live, que vou fazer lá. Abro aqui sozinha e gravo um vídeo rapidinho, sabe por quê? Porque eu gosto de gravar aqui no Instagram, que tem filtro. Eu detesto maquiar. Ah, aí Então, Patrícia. quando eu tenho que gravar na câmera do celular, eu tenho que maquiar. Aí eu tenho que aproveitar para fazer um monte de coisa que a maquiagem tem que aproveitar para mais coisas. E às Então, vezes não agora tem tempo, né? Isso foi vencer o medo da crítica. Criticar, critica a gente o tempo todo. Se a gente está fazendo certo, critica. Se está fazendo errado, critica. Eu tô lá preocupado com crítica. Eu tô querendo é cumprir o meu propósito. E qual que é o meu objetivo e qual que é o meu propósito? Colocar essa mulherada toda com a autoestima lá em cima e o medo no lugar dele exatamente. que tem que ficar. Meu propósito é esse. E vem quem quer. Quem achar chato. Ah, já vem essa. Toda hora que abre o Instagram, tá a cara da Patrícia lá, só me Não seguindo. veja, não veja, né, Patrícia? Não quer pula, vai para frente, né? É aquilo que eu falei, é aquilo que eu falei. Nossa, tá fazendo porque quer aparecer. Nossa, tá fazendo porque quer ganhar dinheiro. Não veja. Se você quer aparecer ou se você vai ganhar dinheiro, não é problema de ninguém, né? É, Então, Patrícia, é isso que eu falo. Tem um livro muito importante, é de uma psicóloga também, até anotei aqui, Adriana de Araújo. O Segredo para Vencer o Medo. É maravilhoso, lá tem dicas, orientações, né? E para você aprender a lidar e até vencer realmente de um modo geral. Mas, gente, o que precisa é entender que realmente o medo ele paralisa. E o grande problema, se você for analisar, é a limitação, né? É a sua limitação, porque você acaba não enfrentando aquela situação, né? Enfrentar a situação é fácil? Não é, gente, não é. Mas quando você se sentir incapaz de alcançar aquilo que você quer, que está atrapalhando você procurar um emprego melhor, porque, por exemplo, ah, eu não vou para São Paulo porque eu não vou dirigindo. Você deixar de ter um emprego bom lá, então procure ajuda, né? O psicólogo tá aí para você. A gente da terapia cognitiva, a gente faz isso, né, Patrícia? A gente faz com que haja essa mudança de pensamento e, consequentemente, mudar o seu comportamento. Nós fazemos isso a quatro mãos, né? A gente consegue fazer isso. Então, a gente investiga as causas, né, desse medo, né? E a gente ajuda vocês saindo disso. Tem vários fatores, né, que a gente utiliza. Tem exercícios, tem meditação, tem respiração, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. é. E aí tem horas, gente, que é necessário, né? Como a Neide citou, a gente voltar lá no passado, por mais que seja a terapia cognitivo comportamental, que a gente trata mais as questões pontuais do presente, mas a gente volta, quando a gente não está achando todos os fios aqui no presente, né? A gente volta um pouquinho lá na infância,
olha como que foi a criação desses pais, se foram pais que criticaram muito essa criança quando ela errava, se foram os pais que implantaram medo, né? A gente é de uma geração que os pais implantavam medo na gente. Vamos combinar, né? O homem do saco vai te pegar se você sair na rua. O bêbado vai te pegar. Até você entender que o bêbado não faz nada, gente, você deixa de fazer muita coisa, né? Olha, olha que coisa boba isso, É. né, para as Lucas, crianças. Lucas deve estar aqui na live. Eu já vi a cara dele aqui. Ele entrou e saiu. Mas ou eu Oi, que fazia, Lucas lindo, cadê tu? Aparece aí que eu quero ver você. ou eu que fazia medo no Lucas, gente. Eu O que que você falava, fazia, Patrícia? Me eu conta falava aí. que o homem do saco ia pegar ele. Tinha um bêbado numa loja que eu tinha. E aí, se eu quisesse o Lucas quieto, era só falar com o Lucas, Cilim já tá chegando. Ah, minha filha, o menino. Ficava um santo, né? Sem imaginar o sofrimento desse menino, né? Gente, eu Até tô. ele entender que o homem É, do saco não ia pegar ele, imagine o quanto que ele não se retraiu. Quanto que é, ele deixou de fazer na escola, com os é. amigos. Isso. Só que aí, graças ao meu bom pai e tal, né? Isso não repercutiu tanto no Lucas. Tanto que teve um dia que eu perguntei para ele assim, Lucas, você quer fazer terapia e tal? Você acha que você precisa fazer terapia? Ele falou assim, não, mãe, não vou fazer não, não precisa não, porque tudo eu conto para você. E todos os meus traumas, quem colocou foi você mesmo. E ele tá certo, né? Ele tá Podia certo. ter dormido sem essa, né, gente? Mas Podia ter me dormido sem essa. perdoe, porque na época da infância do Lucas eu ainda não era psicóloga, né? Se eu fosse, eu ia tratar de forma diferente. Sim, com certeza. Tudo. Com Mas certeza. olha o tanto que os nossos pais prejudicam a nossa autoestima. E não é por maldade, não, gente, é por falta de conhecimento, É né? pura proteção. E esse Isso, excesso de proteção que causa esse medo nas pessoas. É aquela mãe que quer super proteger, né? Em vez de solta para o mundo, vamos, deixa ele fazer em vez de você fazer, porque as mães, Patrícia, a gente pensando bem, elas não têm noção do sofrimento que vão ter essas crianças no futuro. não. Ao invés delas fazerem a enfrentar o medo, mas que não cause desconforto de uma maneira leve e suave, não, elas tiram esse direito, né, que as crianças têm de enfrentar. Você não sabe andar de bicicleta porque tem medo de cair, se cair, ralou o joelho, bota um band-aid, faz um curativo, mas vamos tentar. Você não sabe se você vai cair, né? Você não sabe se você vai se machucar, né? Então, assim, se nós somos criados, né, por pais autoconfiantes, nós vamos nos tornar pessoas mais autoconfiantes. Se nós fomos criados por pais medrosos, superprotetores, porque a superproteção é o medo, gente. Não é nada mais que isso, que é o medo. Nós vamos nos tornar pessoas medrosas, né? Então, o que que a gente tem que voltar lá? Para a gente entender. Aí, quando eu volto, eu vejo que a mãe, ela é igualzinha à mãe dela, repete os mesmos erros da mãe, ou então repete os mesmos erros do pai. É porque aprendeu foi daquela forma, né? Aí a gente entra com a questão da autorresponsabilidade, a gente entra com autoconhecimento, a gente coloca ali naquela pessoa uma outra programação, vamos reprogramando esse cérebro, essa forma de pensar, construindo ali na terapia dia a dia, né? E aí a pessoa começa a desenvolver essa autoestima de uma outra forma. Porque a autoestima ela é desenvolvida lá na nossa infância, né? Então, se os nossos pais não souberam, os nossos pais ou as pessoas que nos criaram, né? As pessoas mais nossos professores, né? Sabe aquele professor de antigamente, gente? Tem professor aqui na live, vocês me corrigem, tá? Mas chamava aluno de burro. Chamava aluno de burro. Professora podia bater antigamente. É até que apareceu, né, o conselho tutelar, né, Patrícia? Isso, E professora naquela batia. época, naquela época não existia o termo bullying, É, não é de você chamar uma criança de burro.
né? Hoje não, hoje os educadores também são preparados para enfrentar essas situações. Eles são preparados hoje como lidar, né, com as crianças. Tem alguns casos aí, em exceção, que a gente nem vai comentar, que é o caso daquela professora, mãe do Henry, né? Nem todo mundo é daquele jeito. Mas hoje não, hoje você não pode nem chamar atenção, você não pode bater, você não pode puxar a orelha, porque a própria criança, ela já sabe o direito dela. Ela fala para você, se você gritar, se você bater, se você chamar de burro, de qualquer coisa, ela fala que vai para o conselho tutelar, que ela vai contar para a mãe, Que bom né? que hoje essa criança tem informação, né? Olha aqui, Sim, ó, sim. aparecendo, olha, a Nath falando que ela sofreu bullying das professoras. A professora chamava de burra e tal, apanhou. E até hoje ela sente isso. Olha como que isso é sério, gente. Né? Eu não É, vou é, contar, é- não vou contar a idade da Nath, só para não expor ela, porque ela falou aqui que está querendo ganhar dinheiro, ficar rica e encontrar o Sheik árabe. Então, não vou Eita, contar. deixa para mim que eu também quero, minha filha. Divide Ih, comigo. Nath, arrumamos mais uma concorrente. É, divide comigo. Só você não, né? Não seja egoísta. Né? Então, ela está falando que até apanhar, ela apanhou. Então, isso foi a criação de muitas mulheres, de muitas pessoas, muitos homens que chegam. Gente, homem também tem autoestima baixa, tá? Não é só a gente, não. Homem também tem. A diferença do homem para a mulher é que a mulher ela fala mais, ela se abre mais e o homem guarda, né? Mas hoje, os homens também sofrem com isso, tá? A tia Mirinha entrou aqui e falou que ela queria ter muita autoestima, né? É possível, sim, ter autoestima, é possível a gente construir a autoestima em qualquer momento da vida da gente, né? E a autoestima, ela precisa ser construída, alimentada e reformada ao longo da nossa vida, né? Vamos lá. Lá atrás, eu tinha o conhecimento que eu tenho hoje? Não. Lá atrás, eu tinha a mesma autoestima que eu tenho hoje? Não. E daqui a 5 anos, eu vou ter outro conhecimento, as coisas vão evoluir. Então, eu tenho que estar aí em movimento, tá? O medo, gente, ele vai embora quando a gente movimenta, tá? Então, não espere não ter medo para poder agir. Haja com medo mesmo. Com medo mesmo. É isso mesmo, Sabe Patrícia. aquela a frase clichê que a gente escuta? Tá com medo? Vai com medo mesmo. É assim, gente. Nós não vamos ter é, condições propícias o tempo todo, condições confortáveis para a gente agir. Não vamos ter. A gente vai ter que ir fazer, adquirir autoconfiança no meio do processo. A gente Sim. já autoconfiante, a gente já quer entrar sentando na janela. Como assim, Brasil? Como assim, se tudo é construção? Como? Como assim, se tudo é um passinho a cada dia? Se tudo é um movimento? Como você vai achar que você vai chegar sentando na janela da autoestima e da autoconfiança? Mas não vai mesmo, tá? Então comece a agir, comece a se movimentar para isso. E aí o medo, ó, aí o medo toma medo de você, É tá? isso mesmo, o medo toma medo de você. E outra coisa que a gente sempre tem que ter em mente, por que que a gente tem que ser aceito por todo mundo, né? Não precisa, gente, não precisa nada disso, sabe? A Eu gente tem que ser a gente mesmo. Se é, você estiver se amando, se você estiver servindo alguém, ajudando alguém, vão te criticar e você vai passar a ter medo também, não é? é, Se você não faz, tem medo, a pessoa critica. Se você faz porque não tem medo, a pessoa critica e tudo bem. O importante é você fazer, o importante é você ser você, né? é. Ó, E tem aí, alguém aqui que escreveu: passei a seguir você, Patrícia, comecei a me cuidar, comecei a fazer exercícios, dietas e me amar. Exatamente. Com exercício a gente consegue, Patrícia, não vamos deixar, são 9h15, daqui a é, pouco a live cai, né? Porque ela não tá indo longe, não.
Então a gente não pode esquecer. E ver quem que foi. Mas se eu estou conseguindo provocar essa mudança na vida de alguém que depois que passou a seguir, passou a se cuidar, gente, meu objetivo já está alcançado. Tá ótimo. O nosso objetivo é esse, é o bem-estar pessoal, emocional, psicológico, mental. Pode vir a crítica que for, que a gente vai driblando. E a Neide tocou num outro ponto muito sério, né? Que vai ser um ponto para uma próxima live, tá, Neide? Gente, quando a Neide fala assim, olha, a gente não precisa e temos que parar com isso de querer ser aceito por todo mundo. Vamos lá, gente, vamos ser sinceros. Você gosta de todo mundo? Com certeza não, né? É. E aí, se você não gosta de todo mundo, você quer que todo mundo goste de você? Gente, isso não existe. Isso é utopia. Sabe o que a gente tem que aprender, gente? A cultivar e a ensinar as pessoas, e a gente também tem que fazer? Respeito. É o respeito. É a base. Não precisa de gostar, não precisa de amar, não. Respeita. Tá bom? Sabe o que é respeito? Ah, viu lá uma foto feia no Instagram que você não gosta, ou numa rede social, em vez do dedinho coçar para você deixar um comentário desagradável, sai daquilo e pronto. Acho que é a melhor maneira, né, Patrícia? É a melhor maneira, gente. Acho que o único medo que a gente tem que ter na vida realmente é o medo de perder a vida, né? É um medo real. E o outro medo é aquele assim, de você ter alguém apontando uma arma para você. Esse medo também é real, porque se você der um passo, você sabe que você vai morrer, né? O resto, gente, a gente não tem que ter medo de nada, nada. Pra gente encerrar a live com chave de ouro, achei um alecrim dourado aqui na live. Olha só. Quem é? Cadê? A Andréia Tavares, ela falou que gosta de todo mundo e todo mundo gosta dela. Que gostoso! Alecrim dourado, mas só que não, tá, gente? Bom, gente, a gente já tá aí, se não cai, né, Patrícia? Não dá tempo da gente se despedir das pessoas. Vou pedir desculpa mais uma vez do problema aí do Instagram, que é difícil usar esse. Eu tenho 2, acho que é por isso, rolo. Mas eu quero agradecer vocês de coração. Se vocês tiverem dúvida, podem entrar no meu direct lá no @psico_neide, tá? E outra coisa, aproveitem que eu tenho um e-book gratuito para oferecer para vocês que estão aqui na live. É só vocês me enviarem no direct que vocês querem, junto com o e-mail de vocês, que eu envio para vocês esse e-book gratuito. Compreendendo a ansiedade para melhor lidar com ela. Lá tem a definição, tem exercícios, tem sintoma e fala inclusive um pouco do medo também. Vou pedir outro favor para vocês, entrem lá no meu site. Meu YouTube não é igual ao da Patrícia, porque eu estou começando agora. Me sigam lá, que eu falo bastante sobre ansiedade também. Sim. Então vamos lá, gente. Manda aí para a Neide e tal. E corre lá no meu canal do YouTube. Tem um vídeo que é um resuminho dessa live, tá? Como ter mais coragem, como desenvolver a coragem. Essa semana eu fiz muito conteúdo aí na minha página falando sobre coragem. Se você ainda não conhece o meu canal, vai lá, curte lá. Mais pessoas precisam conhecer, compartilha os vídeos. É feito tudo com muito amor, tudo com muito carinho, pensando em desenvolver. E muito bem pensado, né, Patrícia? Muito bem pensado para vocês, gente. A autoestima não é nada feito de qualquer jeito, é tudo com muito estudo. A gente faz roteiro, vai lá, pesquisa e tal. Então, a gente tem muito trabalho. Então, a gente tem um trabalhão para vocês não usufruírem. A menina do marketing está aqui, que puxa minha orelha. A Nath é a menina do marketing, tá, gente? A Nath. Ô, Nath, quer ser minha marqueteira? Tá lá. A Nath arrumando emprego na live, ó, desse jeito. Deixa eu aproveitar enquanto não cai a live, que eu já passei as minhas coisas. Tem alguns treinos de autocontrole que é muito bom, né?
para que você viva um pouco sem medo, porque sem medo a gente não vai, faz parte, é inerente também do ser humano, a gente não vai deixar de ter medo. Por algum motivo você vai ter medo, senão você pula do penhasco, você atravessa a rua sem olhar para os lados, né? O Pega medo na é casa da importante na vida da frente, gente. enfia dedo na tomada, coisa. É, é isso aí. Então, tem esses exercícios de autocontrole, relaxamento, você focar na atenção. Essa atenção plena é muito importante também, né, Patrícia? Você Ah, fazer exercício respiratório, né? Tudo que te dê, que você consiga fazer e que lhe cause bem-estar, tá? Porque o que então, incomoda a gente tem que, ó.